bom dia. Shalom, shalom. Tudo bem com vocês? Já tava com saudade, porque semana passada a gente não teve nosso culto, né? Então, bora receber hoje palavras sobre o novo mês de Adar, né? Eu vou convidar vocês a fechar seus olhos para a gente começar esse culto deste domingo, a nossa primícia dessa semana. Senhor, meu Deus, meu Pai. Coloca este culto em tuas mãos. Declaro que este ambiente é território teu, Pai. Blinda a nossa conexão, a nossa energia, cada detalhe técnico, Pai. Afasta toda distração, todo ruído, tudo que queira tirar o foco da tua presença. Abençoa, Pai, nossos líderes, que recebam ousadia, autoridade e graça. Que cada pessoa presente aqui, Pai, e também aqueles que vão assistir depois no gravado, receba a sua porção, que sintam a tua presença de forma real, profunda e transformadora. Ninguém sairá da mesma forma, Pai. Que a tua presença seja palpável em cada detalhe hoje neste culto, Pai. Que tudo aqui seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Shalom, shalom, bom dia. Gratidão, Karina. Fico muito feliz de escutar suas palavras, seu posicionamento, a forma como você traz aqui a abertura do nosso culto. Em primeiro lugar, aqui, depois de uma breve ausência, né, eu queria, em nome da família aqui, agradecer por todas as orações, por tudo que a família aqui viveu nos últimos 40 dias. Estou falando para quem estava mais perto, talvez saiba, mas quem talvez não acompanhou tão de perto, né? A minha sogra veio a falecer na semana passada, depois de 40 dias hospitalizada, né? Ela teve um AVC bem severo e ficou ali prostrada na cama durante esse tempo todo. E ali eu tenho pedido as orações e sei que os intercessores, né, todo o grupo aqui da Companhia Daniel orou em prol do bem-estar da família, do bem-estar dela. Então, eu queria dizer algumas palavras em relação à minha sogra, a mãe da Miyuki, a dona Ana Michihiro Farias. Ana Farias Michihiro, que foi uma pessoa que foi muito temente a Deus, muito estudiosa. E eu queria aproveitar esse tempinho aqui para falar um pouco dela e até como inspiração para todos nós aqui que vivemos, né, buscando um caminho, buscando ali o entendimento dos princípios de Deus. A dona Ana, ela veio a falecer com seus 89 anos. Ela fez duas faculdades e meia, duas completas e uma quase terminando. Então, dá para imaginar, né, uma senhora com 89 anos, com praticamente três faculdades. Imaginar as dificuldades que eram para ela, né, ter feito as faculdades naquele tempo. E ela sempre foi uma pessoa muito dedicada, né, muito dedicada a ponto de, por várias madrugadas, né, eu testemunhar, enquanto estava ali, às vezes, passando alguns dias na casa dela, de ela mergulhada em alguma atividade, mergulhada em algum estudos voltados para a palavra. E ela deixou vários manuscritos, porque ela, além de estudar, ela gostava de registrar. Eu estou de posse dos cadernos dela aqui, né? São vários cadernos que ela deixou escritos. E eu tive a oportunidade de ler um pouquinho aí do que ela estudava, do que ela registrou. E até reforçando aquilo que o nosso apóstolo João falou durante o funeral, que esses registros não podem ficar em vão. Eles têm que ser propagados, têm que ser guardados, porque esses manuscritos era algo que ela estava ali, em contato com o Senhor, buscando o entendimento, buscando a comunhão com o Senhor. E por muitas vezes, né, posso dizer que nós, enquanto família ali, talvez não demos tanta importância para isso. Por muitas vezes ela não só escreveu, mas formatou um caderno de estudo e compartilhou com as pessoas. E talvez muitas vezes nós não demos tanta atenção para isso. E depois que ela veio a partir, né, olhando todo o que ela escreveu,
talvez a gente entenda um pouquinho mais do que foi a dona Ana e o legado que ela deixou. Eu estou trazendo tudo isso, né, na licença de poder falar um pouquinho dela, né, que a dona Ana, como eu falei, era uma pessoa que extremamente estudiosa, ficava ali horas e horas. Por várias vezes ela recusou um convite de, sei lá, um almoço porque ela estava terminando um estudo. Ela tinha uma atividade na igreja dela que mandava um cartão de aniversário para todos os membros da igreja. Então ela tinha todo um catálogo das pessoas da igreja, né, e as datas de nascimento. E ela manuscrevia cada um dos cartões com uma mensagem. Eu tenho várias passagens que eu poderia falar aqui da dona Ana, tá? E só vou pegar aqui um pedacinho aqui do que ela escreveu em relação à oração, que ela fala aqui, baseada em Romanos 12. Adorar a Deus é além de uma atividade espiritual, é um estilo de vida. Refletir sobre o que e a quem estamos adorando, né? Eu posso afirmar que a dona Ana, na sua vida, ela foi uma pessoa que adorou a Deus, que honrou a Deus. Por algumas vezes eu vi ela de fato orando, né, de joelhos ali no quarto dela, às vezes, né, passando ali, eu via. Por muitas vezes a Miyuki, sua filha, pediu oração para ela, dizendo, né, que a oração de mãe tem força por si só, mas muito mais do que isso, né, que a oração da dona Ana tinha uma unção tremenda, né, tinha uma resposta muito grande. E por muitas vezes eu tive a oportunidade de estar ali com ela, conversando, e ela gostava muito de ensinar. Ela foi professora por muito tempo, foi diretora de escola por muito tempo. E toda vez que eu sentava na mesa, ela tinha uma história para contar, tinha algum ensinamento a falar, né? Lembro que na copa ali onde a gente tomava o café da manhã, existia uma plaquinha ali com alguns dizeres, né? E falava algo assim, parafraseando, né? Que, que ela lembrava das coisas, as coisas que ela tem hoje, ela lembrava dos dias que ela orava, né? E por muitas vezes ela orou. E para finalizar aqui, eu não quero estender tanto e talvez algumas outras vezes eu possa trazer um pouco desse conteúdo do estudo do que ela fez várias vezes, dizer que com muita honra, né, com muita alegria, saber que a família ela construiu uma família de princípios. Toda a família lá são tementes a Deus, claro, cada um seguindo ali o seu caminho, mas todos temente a Deus. E eu tenho certeza que ela orou muito por tudo isso, para que a família pudesse seguir nos caminhos de Deus. Eu, inclusive, posso dizer que também tem um pouco dessa influência, porque eu era um dos únicos lá da família que não era convertido. E por muitas vezes eu acompanhei os estudos dela, escutei o que ela falou. Minha convertida aqui na Companhia Daniel, como todos sabem, mas muito das raízes que eu escutei, do que, né, o quebra-cabeça, muitas das peças que eu juntei, foi colocada por ela em algum momento. E para finalizar aqui, como eu falei, ela escrevia cartões de aniversário para todos os membros da igreja, né? Fazia isso com muito carinho, com muita atenção. Ela manuscrevia tudo. Então, ela, para ter uma ideia, né, ela pegava uma régua, né, e escrevia para não, como não tinha linha no cartão, ela fazia uma linha com uma régua e caprichava uma linha, uma letra perfeita, uma caligrafia perfeita. E eu queria trazer aqui a mensagem, que eu olhando os cadernos dela, que ela preparou para os cartões de 2026, que ela não teve tempo de passar para os membros. Ela foi hospitalizada no dia 6 de janeiro, então ela não teve tempo de fazer os cartões de 2026. Então, eu gostaria de passar a mensagem que ela escreveu para os membros da igreja dela, mas que tenda para vocês, que fique aí como uma inspiração para todos nós, fique aí como um legado que ela deixou, que eu tenho certeza que ela ficaria muito feliz de saber que a mensagem dela, de alguma forma, está sendo propagada. Então, vou pedir licença e ler aqui o que ela escreveu como mensagem para os cartões de 2026. O mundo aceita bem todas as religiões, só não aceita o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho existe, porque o Evangelho exige mudanças de vida. É impossível realmente viver para Deus sem morrer para o mundo. E ela faz uma citação a Billy Graham. Para saber se realmente nascemos de novo, basta com sinceridade de coração examinar e comparar o nosso viver de hoje com o nosso viver de ontem. Aquele
que é nascido de novo, não sente-se bem com o viver de hoje. Cristo está voltando, ela acreditava nisso, né? Segundo a sua crença. Vamos colocar o viver e o querer de nosso coração na mão de Jesus Cristo. Então, meus queridos, minhas queridas, né, que fique ali como uma mensagem, que ela, tenho certeza que ela ficaria feliz de saber que essa mensagem foi propagada a cada um de nós aqui. Que possamos viver um ano de 2026, tem um ano de arrependimento, de reflexão, de olhar para aquilo que nós estamos fazendo. De repente, nessa comparação daquilo que nós somos hoje e daquilo que nós éramos ontem, será que nós estamos de fato vivendo aquilo que Deus espera de nós? Será que estamos no caminho? Que possamos seguir adiante nessa jornada, que possamos deixar um legado, não só aqui para todos os membros da igreja nossa, para todos os discípulos que todos estão aqui, mas que fique para a família, para mais pessoas que de repente precisam escutar a palavra de Deus, que nós somos mensageiros, assim como a dona Ana foi ao longo da sua vida, e talvez por muitas vezes nem foi escutada tanto, mas com certeza absoluta o legado está aqui. E o legado, eu faço questão de guardar o legado, estudar um pouquinho mais do que ela escreveu e até compartilhar com vocês. E assim, agradeço mais uma vez por a oportunidade, que todos tenham um grande culto, uma grande bênção, que possamos seguir adiante. Amém. Amém, amados. Shalom, shalom, bem-vindos. Bem-vindos todos a esse nosso culto. Queria dar as boas-vindas para os nossos convidados. Temos muitas pessoas, algumas pessoas novas aqui, né? Então, se você é novo aqui, está chegando aqui pela primeira vez, dá um oi aqui no nosso chat. Eu vou convidar todos a abrirem as suas câmeras e se juntarem a nós no nosso momento de louvor. E como nós vimos fazendo nesse mês, declarando que as nossas bênçãos estão a caminho, né? E que o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós e que o Evangelho exige mudança de vida. Escrevi aqui, isso é muito, muito bom, muito forte. Vamos começar então agradecendo as nossas bênçãos. Shalom, irmãos. Essa palavra. Glória a Deus, queridos. Shalom, shalom. Bom dia, bom dia. Assim como a Karina também estava com saudades de vocês. Semana passada a gente deu uma folguinha, né? O pessoal estava aí, aproveitou o feriado, muitos viajaram, ficaram com a família. Eu espero que ninguém tenha ido pular o carnaval, né? Né, Sirlene? Sirlene lá em Salvador. Sirlene, Sirlene. Queridos, brincadeiras à parte, né? Espero de coração que todos tenham aproveitado aí o feriado para realmente buscar um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Lembrando que hoje a gente tem uma celebração muito especial que é, né, as primícias do mês. Iniciamos aí a Dar. E a Dar, queridos, é aquele mês que todo mundo espera, que todo mundo anseia, tá bom? Então, hoje é um mês de alegria. Deixa eu ver aqui o que a Roberta falou. Gels pulou um degrau da escada. Ah! Ê, Gels! Achou que tava com perna de pau? Tá feio, viu? Todo preto, bumbum, Me... as costas. Caramba! Foi bem sério. Sabe uma berinjela quando não tá madura e nem verde? Sei, imagino. Tá assim. Melhoras para você, viu? Melhoras. Que você fique bem. Passe Iridoide, gente. Para essas coisas, a melhor coisa que tem é Iridoide. Tirar esses roxos aí. Por aqui, gente, para nós foi um final de semana de muita celebração, né? Acho que vocês acompanharam, mas no último sábado foi aí o baile, né? Então, aí foi o fechamento ali da festa de formatura da Bia. E embora a gente já tinha feito uma etapa em dezembro, né, que tinha sido a colação de grau, o culto ecumênico, mas o baile parece que é aquela, né, tipo a coroação assim mesmo, né? A gente vê ali aquele momento
tão especial, né? Depois de 6 anos, e a gente entender que realmente é uma nova etapa, né? Tanto na minha vida, quanto na vida do João, quanto na da Bia, né? Para mim e para o João, muitas vezes eu ainda paro para eu analisar e eu me emociono porque eu falo, Deus, como que você deu conta? Talvez é muito maluco, é muito maluco. E é sobre isso também que eu quero falar com vocês hoje, dentro desse mês de Adar, né? Quando nós entramos em um nível de confiança e dependência de Deus, o quanto realmente o Senhor, ele nos surpreende, ok? Acho que vocês estão vendo a Mirella por aí, né? Então, acredito que ela vai depois falar com vocês também, que também já é dentro de todo esse direcionamento de Adar, né? Para vocês entenderem um pouquinho o que é que acontece dentro desse mês, ok? Eu quero dar as boas-vindas para os nossos visitantes. Eu estou tão feliz, gente, porque tem tanta carinha nova aqui, né? Alguns estão com tela fechada. Quem puder abrir, eu quero convidar vocês para abrirem, né? Mas eu estou vendo aqui a Márcia. Márcia, seja muito bem-vinda. A Patrícia, que já está nos visitando já há alguns dias. A Patrícia já está ficando de casa, né, Patrícia? Seja muito bem-vinda, que você continue se sentindo muito à vontade aqui, né? Que você tenha aí certeza que nós estamos aqui para te apoiar, para te ajudar. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Suzana também está por aqui. A Andréia já é de casa, né, Andréia? Não vou nem falar que a Andréia é visitante, porque já é de casa. Mari está por aqui, Marisvânia, seja muito bem-vinda, Marisvânia, fiquei feliz de ver você aqui. Aí tem aqui um iPhone de Fabi, que eu acho que também. A Catiane, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Vivian, seja bem-vinda, Vivian. Que Deus abençoe muito sua vida. A Ivonildes também, seja bem-vinda, Ivonildes. Luana, que também está por aqui, que também já é de casa. Queridos, que vocês realmente possam receber aquilo que Deus tem para a vida de vocês hoje. E se fizer sentido para vocês, no final aqui do nosso culto, a gente vai levar vocês para uma outra salinha aqui para a gente conversar um pouquinho rapidinho, coisa de 5 minutinhos, para conversar com vocês, só para realmente dar as boas-vindas daí de uma maneira um pouquinho mais formal para vocês, tá bom? Queridos, bora então entender os direcionamentos proféticos para Adar. Quem aí lembra do mês de Adar, gente? Vocês lembram do mês de Adar? Nós estávamos no mês anterior, onde qual era a declaração que nós fazíamos, né? Nós dizíamos que as bênçãos estão a caminho, ok? Essas bênçãos estão a caminho porque elas ainda não chegaram, mas a gente já começou a gerar no nosso coração aquela expectativa positiva de que, uau, né? As bênçãos estão a caminho, estão chegando, Fabi. Estão chegando, né? Tá chegando, né, Fabi? Tá chegando. Mas agora em Adar já muda um pouco. Por quê? Porque em Adar já é o mês onde a gente vai viver essa alegria, ok? Quem aqui acredita, gente? Quem aqui acredita que chegou o tempo de vivermos, não só falarmos que as bênçãos estão, não, a bênção chegou e em Adar nós vamos viver essas alegrias, amém? E o primeiro passo para você viver uma palavra profética é você acreditar na palavra profética, ok? É você viver como se já estivesse acontecendo. O João falou isso na live quinta-feira. Quem participou da live? Né? Ó, tô de olho, tá bom? Queridos, essa próxima quinta-feira é a nossa última live, depois a gente já tem o lançamento do MBA, tá? Então fiquem ligadinhos aí, porque vem novidades por aí, tá bom? O João falou isso na live de quinta-feira, né? Que ele falou que antes dele ser promovido a gerente, os colegas de trabalho já ouviam como um gerente. Antes dele ser promovido a diretor de uma empresa, as pessoas ao redor dele, até mesmo os recrutadores, já ouviam como diretor. Amém? Então, o passo para nós em Adar, o mais importante para nós em Adar, é nós vivermos
como se aquilo já estivesse acontecendo. Lembrando que o nosso guia para esse ano é Colossenses. Façam tudo como para Deus. Então, se nós fizermos tudo do nosso trabalho, desde a hora que a gente acorda, a limpeza da nossa casa, o nosso almoço, o jantar, o nosso trabalho, o relacionamento com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa igreja, se nós fizermos tudo isso como se nós estivéssemos fazendo para Deus, amados, não tem como você não ser bem-sucedido. Amém? Não tem escapatória. Você está condenado a ser abençoado. Amém? Gi, tô com saudade de você, hein? Você trate de vir passear aqui em Campinas. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente começar, então, os segredos aí do Mijadar. Amado, só fala para mim se vocês estão vendo minha tela, ok? Vocês vão ver que eu vou ficar olhando um pouquinho para o lado, é porque justamente os direcionamentos, né? Eu tô com duas telas aqui. Então, a tela que está aqui do meu lado é a tela onde está a apresentação, para eu ir falando aqui com vocês, tá bom? Então, queridos, vamos lá avançar. O mês de Adar, amados, ele está conectado com a tribo de Naftali. E a gente vai entender um pouquinho também o princípio dessa tribo, mas se vocês olharem aí, a gente já tem, né? No fundo aí eu já deixei aí o cervo, ou ainda a corça, como o representante desse mês, o representante dessa tribo, tá bem? E um dos significados da corça, aquilo que realmente a corça representa é a agilidade. A corça é muito ágil, né? Se a gente vê aí, se vocês assistem, em algum momento você assistiu algum canal desses de animais, né? Que mostra ali a perseguição na savana africana, o leão, né? O leopardo correndo atrás da corça, você vai ver que ela corre muito rápido. E esse é um dos princípios de Adar. As bênçãos chegarão para nós de maneira muito rápida. E aí vocês vão entender o que aconteceu com a Mirella, que a Mirella já entrou nessa bênção de Adar. Você piscou e ela está do outro lado do mundo, né? Eu falei para Mirella, Mirella, você se despeça do pessoal na companhia de Daniel, que senão o pessoal vai achar que você tá fugida, que você cometeu um crime, né? Tipo aquela coisa assim, anoiteceu e não amanheceu, é quase isso. Tem gente que acho que nem tá sabendo que ela mudou de país, gente, mas já já ela vai contar isso. Eu vou dando uns spoilers aqui para vocês. O mês de Adar, queridos, começou então dia 18 de fevereiro e finaliza em 18 de março. É um mês exato de 30 dias. E agora, gente, chegou aquele mês que a gente vai falar assim, ó, Lídia, a doçura é para mim. Por isso que, Karina, que dia que é o culto presencial mesmo? O próximo? Dia 1º de março. Então, por isso que no dia 1º de março você precisa vir no culto presencial, pegar o seu mel do nosso pastor Juliano Correia, ok? Ele deixou uma caixa de mel aqui. Que esse é o mês, gente, para você declarar a doçura é para você. O mel representa essa doçura, ok? Então, esse é o mês onde nós vamos declarar em alta voz, em bom som, a doçura é para mim. Amém? Vamos entender um pouquinho todos os princípios desse mês, ok? Então, a letra que está conectada com esse mês de Adar é a letra que se chama Kuf. Ela tem esse desenho aí, parece um P, né, dentro do nosso alfabeto, mas é esse desenho. E uma das coisas que está previsto, né, dentro do significado dessa palavra, é que é o tempo de nós removermos as máscaras e entrarmos em alegria, Marlene. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem aí tá lutando, né? Fica aquele tempo todo, ai, porque eu tô em guerra, ai, porque eu tô em guerra. Chega de guerra, minha filha. Chega de guerra. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor quem vai nos sustentar.
E esse é o mês para nós removermos as máscaras de tristeza, as máscaras de rancor, as máscaras de decepção, de frustração. A gente vive de máscara. As pessoas perguntam: e aí, tá tudo bem? E por dentro tá tudo destruído. Pois esse é um mês para você declarar: está tudo bem, porque vai estar tudo bem. Amém? Adar, ele significa força. O significado de Adar é força. Mas não é a força do seu braço. É a força da sua fé. É a força da sua confiança. É quando você entra em uma nova estação e que nada vai abalar as suas estruturas, porque você sabe em quem você tem confiado. Amados, eu e o João, esses últimos 10 dias, a gente veio conversando muito. Inclusive, troquei uma ideia com a Laísa. Isso vai estar lá no nosso MBA também. Porque uma das coisas que Deus tem falado muito comigo e com o João, a gente tem vivido aí, eu posso dizer isso, uma epidemia de câncer. É uma epidemia. Próximo a nós, muitas pessoas, né, muito queridas do nosso meio, que têm passado por essa doença. E de uma maneira geral, quanto mais a gente conversa com as pessoas, principalmente aquelas que de alguma forma estão sofrendo com isso, sabe o que que a gente vem percebendo? Que aquilo que a gente falava anteriormente, ai, a importância do estilo de vida, ai, uma alimentação saudável, ai, você precisa comer bem, você precisa comer direitinho, ai, você precisa fazer atividade física. Queridos, é óbvio que isso é importante. Mas uma das coisas que tem sido determinante, a gente tem observado muito isso. Sabe o que é? Mente. E junto com a mente está o estresse. Então, observando, conversando, vendo, especialmente as pessoas que estão aí ao nosso redor, que a gente tem visto passar por isso, eu falo para vocês que uma das coisas que mais detonam com a nossa saúde é o estresse. E o que que é o estresse para o crente, gente? Vamos lá, vamos ser bem sinceros aqui. A dona Ana Faria nos deixou um ensinamento. Não é possível viver uma vida com Jesus sem transformação. Tá bem? O que é o estresse para o crente? Sabe o que é estresse para o crente? Falta de fé. Isso é o estresse para o crente. A palavra de Deus fala: em paz me deito e logo pego no sono, porque eu sei quem me guarda. Basta para cada dia o seu mal. Quantos ensinamentos a gente vai ter na Bíblia? A Laísa vai fazer um levantamento de tudo isso. Quantos ensinamentos a gente vai ter na Bíblia que mostram que quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos em Deus as nossas preocupações, Paulo vai falar para nós lá em Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha o que Paulo está falando. Não andeis ansiosos de coisa alguma, se perguntando o que eu comerei ou o que eu beberei. Mateus também vai falar isso para nós. Jesus, né? O próprio Jesus fala isso para nós lá em Mateus 6. Então, amados, o mês de Adar, ele é um convite para nós, para que nós possamos entender que a nossa força, esta força que está em Adar, não é a força do nosso braço, não é a força do nosso esforço. Porque esse esforço, ele nos cansa, ele nos frustra. Essa força que está em Adar, ela é uma força espiritual e que não depende daquilo que você faz, mas depende do nível de confiança que você tem em Deus. Só que a confiança, ela traz junto um outro ponto que daí também é o nosso grande desafio, que é a obediência.
A Renata sempre fala isso aqui, Mirella também sempre fala isso aqui, que é algo que eu e o João nós repetimos. Uma obediência tardia é uma desobediência. Então, nesse mês de Adar, uma das suas principais buscas também precisa ser por obedecer a Deus rapidamente. Obedecer a Deus da primeira vez. Porque a teimosia, queridos, é o que faz com que a gente se canse. Porque daí a gente fica insistindo em algo que não foi a direção de Deus para as nossas vidas. Amém? Estão entendendo? Dentro do mês de Adar, nós temos duas festas, né? Considerada em duas festas, né? Que é a festa de Ester, que é quando Ester, então, vence, né? Aliás, nesse mês de Adar, gente, é muito bom vocês lerem o livro de Ester, tá bom? Eu já vou orientar vocês aqui, leiam o livro de Ester. Porque o livro de Ester, ele é uma retratação daquilo que nós, como cristãos, nós vivemos. Também puxando o que a dona Ana nos deixou aí de ensino, né? Todas as religiões são bem aceitas, de uma forma geral. Mas quando você fala que você é crente, meu Deus, parece que você colocou um alvo no seu peito, assim, né? Que aí se levantam todas as críticas, todos os questionamentos. A gente viu aí o que aconteceu no carnaval. Nós fomos enlatados. E glórias a Deus, né? Porque somos mesmos conservadores, fizemos, através da Thaisa, e fizemos um movimento aí de colocarmos realmente, de declararmos que somos, sim, famílias conservadoras, porque isso é princípio de Deus. Deus é conservador, ele conserva princípios, ok? Então, o livro de Esther, ele vai nos mostrar aquilo que muitos de nós vivemos, o nível de perseguição que nós vivemos. E, ao mesmo tempo em que Adar é um mês de muitas alegrias, vocês vão ver que em Adar a gente também sofre um ataque, que a gente precisa estar muito atento para isso. E é também durante o mês de Adar que tem a festa de Purim, que é considerada uma festa aí, né, vamos dizer assim, da libertação do povo, porque o povo estava condenado, segundo um decreto do rei, o povo judeu estava condenado à morte. E através do sacrifício de Esther e do posicionamento de Esther, ela recebe o favor do rei, e os judeus, eles ganham, então, o direito a lutarem por suas vidas. Então, isso você também vai precisar entender ali, que tem um segredo ali dentro do livro de Esther, nessa questão, tá bom? É considerado, então, queridos, um mês de boa sorte e de alegrias. Então, o mês de Adar é um mês de celebrarmos. E como cristãos, nós precisamos aprender, Cris de Ponta Grossa, a celebrar as pequenas e as grandes coisas. Mas, em geral, nós não celebramos as pequenas coisas. A gente só celebra as grandes coisas e olhe lá. Então, precisamos aprender a celebrar. Tem alguém riscando minha tela aí. Vou ter que parar de compartilhar. Gente, eu não sei como eu faço isso, tá? Depois vocês me ensinam aí, Renata, Castro, como é que eu bloqueio a tela para a pessoa não fazer isso? Então, durante o mês de Adar, queridos, uma das coisas que eu quero convidar vocês a fazerem é celebrem. Celebrem as pequenas conquistas. Declarem essa alegria do Senhor sobre a vida de vocês. Amém? Como eu falei, está conectado com a tribo de Naftali. E nesse mês, o que precisa gritar esse mês, Sirlene? Esse é o mês de nós gritarmos: a doçura é para mim. A doçura é para mim. A doçura é para mim, a doçura é para vocês. Então você precisa declarar: a doçura é para mim. Tome muito mel. Lembra que nesse mês é um mês que a gente escolhe fazer jejum de mel. Flávia, como é que a gente faz jejum de mel? Pega uma colher de manhã ali. Ah, mas vai quebrar a minha dieta, não sei o quê, não sei o quê. Queridos, tem coisa que mel é natural, mel é de Deus. Quer coisa mais natural, quer coisa mais de Deus do que o mel?
Então, o que que você vai fazer de manhã? A hora que você tomou o seu café da manhã, pega uma colherinha, nem que for uma colherinha de café ali pequenininha. Põe uma colherinha, toma esse mel e declara como um ato profético: a doçura é para mim. Esse é o mês da alegria, esse é o mês de conquistar, esse é o mês de avançar. Então, esse é o mês de nós fazermos jejum de mel. Depois você me paga a comissão, tá, Juliana? Tô brincando, gente. Esse é um período onde presta atenção agora. Presta atenção agora, porque isso você vai precisar tomar uma atitude hoje. Tá ouvindo, Rose, Marcelo? Esse é um período onde repete assim comigo, quero ver a boquinha de vocês mexendo. Toda, toda maldição é revertida em bênçãos. É isso aí, Lídia. Todos os decretos que foram lançados, palavras de maldição, palavras de inveja, palavras que travam sua vida, que isso não vai dar certo, que você não vai conseguir, que fulano isso, cancelado. Tá cancelado. Escreve aí no papel, escreve assim, ó, todos os decretos contra a minha vida e a vida da minha família estão cancelados hoje em nome de Jesus e toda maldição está sendo revertida em bênçãos. Em bênçãos. E é por isso que Adar é considerado o mês mais feliz. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Esse é o mês. Esse é o mês para você colocar lá no seu Spotify só música de alegria. Vai trabalhar, deixa uma música lá de adoração. Tá lavando roupa, tá lavando louça, deixa uma música de adoração. Tá dentro do carro, põe uma música de adoração. Mas é adoração, é celebração, porque esse é o mês para nós celebrarmos. Então, Adar representa força e lembra de algo, essa força não é a força do seu braço. Essa é a força que vem do Senhor. E qual é a força que vem do Senhor? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Esta é a nossa força, a alegria de quem vive no altar do Senhor. E também de celebrarmos. Amém? Então, teremos muitas festas. Estou com a minha agenda livre para ser convidada, para ir para muitas festas, jantares, almoços, cafés, ok? É só marcar, gente, é só marcar. Eu quero que você pense aí agora. Faça uma análise, porque isso é importante. Qual é o decreto que estava sobre você? Então, quem aí vem de meses mais difíceis, que vinha sentindo uma pressão, uma opressão, o que é que Satanás estava soprando no seu ouvido? Ah, que você não vai ter dinheiro para pagar suas contas. Ah, seu casamento não vai dar certo. Sua saúde tá mal. Aquele negócio não vai fechar, aquele negócio não vai dar certo, o cliente vai dar para trás. Eu não vou dar conta. Minha família não tá bem, meus filhos não. Qual é o decreto? Você precisa pensar agora. Qual é ou quais são esses decretos? O que que são esses decretos? É essa mentira que o diabo fica soprando e isso fica martelando na sua cabeça. E isso deixa você inseguro, isso deixa você com medo. Então, quais são os decretos que estavam sobre vocês? Porque esse é o mês de você remover todos os decretos contrários. Então, vocês vão ter uma tarefa hoje, depois do culto. Ao longo dessa semana, não precisa ser só no dia de hoje, mas ao longo dessa semana, você vai pegar o seu caderno de oração e todos os decretos negativos que vierem na sua mente. Você vai escrever, tá? Então, você vai escrever assim. Vocês sabem que eu sou visual, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Um decreto que estava vindo na minha cabeça. Eu não vou dar conta. Vocês sabem, né, gente? Estamos aí com MBA às portas. Então tá lá, ó, você vai escrever. Aí o que que você vai fazer depois que você escrever isso? Você vai fazer um X, assim, ó, cancelando.
E aí você vai escrever um novo decreto. E aí esse novo decreto você vai escrever agora no positivo. Eu já dei conta, porque o Senhor é a minha força. Bom, aí você escreve aí do jeito que Deus te inspirar, tá bem? Esse é o mês onde Deus vai remover a máscara dos seus inimigos. Presta atenção. Só que aqui eu já quero dizer algo para vocês, tá bom? Pros vingancinha aí, ó, né? Quem tem a vingancinha aí, tá? Amados, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Então eu quero dizer para você que o seu inimigo não é o seu marido. O seu inimigo não é o seu filho. Seu inimigo não é o seu chefe. Seu inimigo não é... Que mais? A sua mãe, o seu pai. Seu inimigo não é o seu vizinho. Seu inimigo não é o teu funcionário. Não é. Deus só está permitindo que o diabo use a vida de alguém para alinhar a sua vida. Então, esse é o mês que Deus vai remover as máscaras dos seus inimigos para te dar uma oportunidade de você mostrar para essa pessoa quem é Deus na sua vida, através do amor, através da empatia. Porque nós, na verdade, a gente acaba fazendo simpatia gospel, macumba gospel. É? Porque a gente fica orando pro outro se tribuchar lá. A gente ora para que o outro se ferre. Porque ele tá ferrando a nossa vida, a gente ora pro outro se ferrar. E isso é macumba gospel. Isso é oração contrária, queridos. A nossa oração não pode ser essa. A nossa oração tem que ser para que o favor de Deus encontre a vida dessa pessoa. Eu falo muito isso nos meus treinamentos dentro da empresa. Gente feliz incomoda menos. Gente feliz incomoda menos. Então, qual precisa ser a sua oração nesse mês? Acerca dos seus inimigos. Senhor, satisfaça o meu inimigo, que ele fique feliz, que ele encontre felicidade, que ele encontre a paz, que ele encontre o seu amor, que ele encontre libertação. Porque se ele estiver feliz, ele não vai te incomodar. Amém? Então é nesse sentido que nós vamos orar esse mês. Ore para que Deus lhe traga tudo que está em oculto. Então, o que é que ainda está em oculto? O que é que você não está conseguindo enxergar? Quais são, né, os preguinhos que o diabo ainda está colocando na porta da tua casa, na porta da tua vida, que você não está enxergando? E esse é o mês onde seus inimigos serão envergonhados. E lembra de novo, a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Então, quem vai ser envergonhado é o espírito que está, de alguma forma, atormentando a vida das pessoas. Chega. Hoje você vai pôr um basta. Ó, vai fazer o decreto, vai riscar e vai declarar. Chega. Chega dessa várzea. Entendeu? Chega dessa história. Porque nós precisamos ter essa autoridade em Deus. Repete comigo. Deus anulou toda a sentença negativa em minha vida. Vamos, gente, repete, porque senão não tem validade. É com a nossa boca que a gente profetiza, não é com o nosso pensamento. Vocês precisam entender isso, gente. No mundo espiritual, aquilo que sai da nossa boca tem poder. Aquilo que sai da nossa boca tem importância. Vocês estão com medo de falar e por quê? Porque tem vizinho que tá o povo do lado? Pois que as pessoas do lado ouçam também, seu pai, sua mãe, seu marido, sua filha, seu filho, porque eles também precisam ser alcançados por isso. Então eu quero que agora vocês repitam com autoridade, porque é através daquilo que vocês falam que as coisas acontecem. Deus anulou toda sentença negativa em minha vida. Amém?
Agora sim tá começando a melhorar. Amados, esse é um mês, presta atenção. Agora vocês vão gostar, né? Vocês são espertinhos, conheço vocês. Agora eu vou falar um negócio, todo mundo vai ficar felizinho aqui, né? Esse é um mês, vocês lembram quando Pedro foi falar com Jesus acerca dos impostos lá que César estava cobrando? Vocês lembram dessa passagem? E Jesus fala assim: dai a César, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. E ele vai lá, manda Pedro pegar o peixe e tem lá a moeda dentro da boca do peixe. Vocês lembram disso? Se não lembra, tá precisando estudar a Bíblia. Mestre Juliano Panza, fazer um estudo sobre o denário na boca do peixe. Queridos, esse é o mês em Adar que aconteceu isso. Então, esse é um mês de uma liberação de suprimentos. Diga assim comigo: liberação. Liberação. Então, esse é o mês que você precisa lançar as suas redes, porque Deus vai tirar suprimento da boca do peixe. Gente, vamos lá. Olha aqui para mim. Não se distrai. Gente, é normal, é comum a gente encontrar uma moeda na boca de um peixe? É assim que a gente faz? Ah, eu tô precisando de um dinheirinho. Pastor Marcelo, que eu sei que ele adora pescar. Estou precisando de um dinheirinho. Vou ali no Pesque-Pague pegar um peixinho, porque ali dentro do peixinho vai ter uma nota de R$ 100, de R$ 200 para pagar minhas contas. É assim que a gente faz. Vocês já ouviram alguém na vida ir pescar para pegar dinheiro dentro da boca do peixe? Não. Por quê? Porque isso não é comum. O que isso quer dizer para nós, então, queridos? Que esse é um mês onde o suprimento vai vir de lugares inesperados. Olha, tô toda arrepiada aqui, gente do céu. Vai vir de lugares que você jamais imagina, que você nem faz ideia. Agora, presta atenção. Você vai ter que fazer o que Deus mandar você fazer. Porque se Pedro se negasse a ir lá pegar o peixe, o suprimento não tinha feito um Shazam na mão dele. Então, às vezes, você vai ter que fazer coisas que você fala assim, ai, meu Deus, vou fazer isso, mas parece, meu Deus, mas tá meio esquisito isso, né? Por isso que eu falei há pouco que a obediência, esse mês nós vamos ser treinados na obediência. Deus vai falar e você tem que ir lá e fazer. Então, você precisa estar num nível de intimidade com Deus para que esses 2 segundos eles possam ser audíveis para você. Então, esse é um mês de liberações, de suprimento de uma forma sobrenatural. As bênçãos virão de onde você nem imagina. Deus, ele vai liberar tesouros que estão escondidos. Eu quero declarar, queridos, que esse é um mês que Deus vai liberar processos na justiça, vai liberar heranças que estavam perdidas. Amém? É um mês que Deus vai liberar propostas e projetos de coisas que, pô, você tinha esquecido, ou que você nem procurou, ou que você nem tentou. Eu quero declarar promoções nesse mês. Eu quero declarar, inclusive, o que vocês vão, inclusive, encontrar mesmo: dinheiro no bolso da calça, no bolso da camisa. Vai pegar uma blusa, tem dinheiro lá. Vai pegar a bolsa, tem dinheiro lá, em nome de Jesus. É esse tempo dessa manifestação dentro do mês de Adar. E esse é o mês que você precisa declarar. Declara aqui comigo, ó. Deus é o meu provedor. Amados, o dinheiro nas nossas vidas não vem pelo nosso trabalho. Entenda isso. Quando a gente fica... Viu, Cris? Viu, Cris? O dinheiro não vem pelo trabalho. O dinheiro vem pela confiança. Às vezes a gente trabalha... Gente, eu sou testemunha disso. Eu falo isso muito pro João. Para mim ainda é mais desafiador. Quem é empresário, profissional liberal aí sabe disso. Às vezes a gente trabalha, e as coisas ficam tudo enroscada, não vai.
não libera. Chada. Aí você fala assim, quer saber, Senhor, é contigo. O que era da minha responsabilidade? Não, isso não quer dizer que a gente tem que ficar sentado no sofá assistindo Netflix. As menininhas aí que gostam assistindo dorama na vida, né? Já que Deus vai trazer, então eu vou ficar aqui, ó, só vendo série. Não, gente. É nossa responsabilidade. A gente faz a nossa parte. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa ter a convicção de que nós temos que fazer a nossa parte, mas descansar em Deus. Lembra que eu falei do estresse? As pessoas estão adoecendo porque elas não descansam. Não descansam o corpo e não descansam a mente. E esse é um mês que Deus vai provar para você que quando você confia no Senhor, Ele abre portas de coisas que você nem imagina. Amém? Então, o mês de Adar é o mês da libertação do povo através daquilo que aconteceu com Esther. Por isso que eu falei para vocês, leiam o livro de Esther. Eu acho que é muito importante, tá? Então, Adar é força. E é um tempo de você fortalecer a sua identidade real, a sua identidade de filho, a sua identidade de filha, porque é isso que nós somos em Deus. Somos filhos e filhas de Deus. É um tempo também de nós manifestarmos essa identidade. Mas para isso a gente só consegue manifestar aquilo que nós temos convicção. Então nós precisamos ter essa certeza. Flávio, eu ainda não tenho certeza da minha identidade em Deus. Então você precisa buscar isso no teu secreto. Você precisa buscar essa intimidade com Deus no teu secreto. É por isso, queridos, que o tempo todo as trevas, o inimigo, ele está tentando tocar o quê? A sua identidade. Tentando te paralisar na tua identidade. Aí é onde você se sente inferior, é onde você se sente menos amado, rejeitado, rejeitada. Aí parece que você olha ao redor, tá tudo dando certo na vida das outras pessoas. Parece que só na tua vida não tá dando certo. E aí isso mexe com a sua identidade. Então você precisa declarar que você é filho, você é filha amada de Deus. E você foi chamado para o quê? Para manifestar o reino de Deus nessa terra. E quando às vezes por medo, por insegurança, nós não fazemos, queridos. Lembra o que Mordecai falou com Esther. Não vá pensando que se der ruim para os judeus, você, só por ser esposa do rei, vai ficar de fora nessa. E aí ele confronta Esther. Será que não foi para isso, para esse tempo que você foi colocada aqui? Então, amados, eu não preciso nem entrar nesse detalhe de tudo que nós estamos vivendo na nossa sociedade, nas questões políticas. E eu quero dizer uma coisa importante para vocês. Às vezes você tem dificuldade de ir lá nas redes sociais e se posicionar. Às vezes você tem dificuldade de ir lá na sua família e se posicionar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não vão pensando que por vocês não se posicionarem nas redes sociais e na família, se a coisa der muito ruim, isso não vai afetar a sua vida. Não vá pensando. Porque os impostos estão aí, as dificuldades estão aí, os limites do que pode ser dito ou não pode ser dito estão sendo impostos para nós. Então, assim como Mordecai um dia disse para Esther, eu quero dizer isso para vocês hoje. Não vá pensando que por você ser um crente 007, o aperto do sapato não vai chegar para você. E digo mais, quem sabe não foi para esse tempo que Deus colocou você onde colocou, para que você se posicione como um filho e uma filha legítima de Deus e possa defender o reino de Deus nessa terra. Nem que isso nos custe sangue.
Então, esse é um mês que nós realmente precisamos nos posicionar, amados. Ainda falando um pouquinho sobre a letra, né, que representa esse mês, que é CUF, que é removendo a máscara, porque a gente tira essa máscara da tristeza para a gente entrar em alegria. Pare de se esconder. Pare. O que que é a máscara, gente? Quando a gente põe uma máscara, eu não tenho mais máscara aqui, eu joguei todas minhas máscaras fora, aquelas máscaras que eu usava, eu acabei jogando tudo fora. Mas o que que é a máscara? Quando você vê, eu nunca fui, né? Mas quando a gente vê um baile de máscaras, né? Principalmente aquelas máscaras bem elaboradas, você consegue reconhecer a pessoa que está atrás de uma máscara? Não. No mês de Adar, nós precisamos remover a máscara, ou seja, a gente precisa parar de se esconder. Para de se esconder. Esses dias eu tive a maior prova de que quando nós nos posicionamos, não importa, queridos. Quando você tem sinceridade, verdade na sua vida, as pessoas, não importa quem, elas irão te respeitar. Eu acho que eu nem comentei isso com o João. Ele vai ficar sabendo aqui ao vivo. Tem uma pessoa lá no meu grupo de networking, eu acho que ele vai lembrar quem é, uma mulher, uma advogada. Uma mulher que eu admiro muito. Uma mulher forte, decidida. Mas, gente, é como, assim, ó, é como água e óleo. Não é nem água e vinho, né? Porque água e vinho se misturam. É água e óleo. Ela é feminista. Ela é de esquerda. Ela se intitula, tá? Ela se intitula ateia. É assim, ó. E ela sempre fala pra mim, ela fala, Flávia, eu não sei por que eu tenho um carinho, um amor muito grande por você. E eu posso dizer para vocês que eu tenho o mesmo carinho por ela. Eu admiro ela profissionalmente, né? Dentro da postura dela profissional. E esses tempos atrás, lembra as lives que eu fiz no começo lá do ano, que a gente fez aquelas 7 lives lá? Ela disse que ela entrou numa das lives. E disse que ela assistiu uma parte da live. E depois que terminou a live, diz que ela ficou se perguntando, diz que primeiro ela ia sair, depois ela resolveu ficar. Diz que ela mesma ficou se questionando. Por que que ela gosta tanto de mim, sendo que nós temos conceitos de mundo totalmente diferentes? E ela falou isso publicamente lá na nossa reunião do Beni. Ela falou assim, olha, a Flávia é religiosa, é conservadora, a gente percebe que ela tem, né, um braço político mais para a direita. E ela citou um monte de coisas. Ela falou: eu sou assim, eu sou assado, eu não sei o quê. E a gente tem. E eu respeito demais a Flávia, eu admiro ela demais. E aí eu falei para ela, falei, pois a recíproca é verdadeira. Então, sabe o que que é isso, queridos? Quando nós estamos em um posicionamento que é verdadeiro, porque o grande problema é quando a gente fica parecendo sei lá, um boneco de posto, que a gente não sabe para que lado vai. Agora, quando nós assumimos uma postura que é real, que é verdadeira, que a pessoa sabe que a gente é assim aqui na tela, que a gente é assim no trabalho, que a gente é assim em casa, que a gente é dessa forma com o nosso funcionário. Amados, a verdade, ela impera sobre todas as coisas e até o seu inimigo passa a te admirar. Até o seu inimigo passa a te respeitar. E é sobre esse tempo que nós estamos sendo convidados a nos posicionarmos, porque é só com uma verdadeira identidade que a gente vai manifestar o poder de Deus nas nossas vidas. E quem é Deus nas nossas vidas? Ainda dentro desse mês, né? Pensando em CUF aqui, é um tempo de aniquilar, ramando a sua vida. E eu quero dizer para você, de novo, o teu inimigo, teu maior inimigo não está do lado de fora. Teu maior inimigo está do lado de dentro. São os seus pensamentos limitantes, são as mentiras que você fica contando sobre você, o vitimismo que você fica apontando sobre a sua vida. Ai, porque eu não tenho tempo. Ai, porque eu não consigo. Ai, porque não dá. Que para todo mundo é fácil, só para mim é difícil. Ah, remove esse vitimismo da tua vida. Remove essas máscaras. E pergunte-se: as pessoas realmente sabem que eu sou crente?
Ou elas ainda se assustam quando você às vezes fala, nossa, eu não sabia que você era cristão, que você era evangélico, que você era crente. As pessoas ao seu redor, elas sabem? Segundo ponto, eu realmente me comporto como um verdadeiro filho de Deus? Ou você ainda fica de mimiseira? Você tá igual a mulher lá que tá querendo comer as migalhas dos cachorrinhos. Terceiro, você está realmente pronto para ocupar o seu lugar? Porque, queridos, não pensem que foi fácil para Esther chegar diante do rei. Ela sabia. Porque uma pessoa entrar diante do rei naquela época, uma pessoa entrar diante do rei sem ser convidada, ela podia ser morta. Ah, mas é a mulher, não importa. Vocês viram lá o que o Talibã acabou de aprovar, né? Vocês viram, né? Agora, pelo Talibã, é permitido o homem bater na mulher, só não pode quebrar osso, como maneira de correção, tá? É isso. E aí, lembra, tá bom? De que partidos comunistas e socialistas, eles apoiam esse tipo de prática. E aí depois vem querer falar de feminicídio ou qualquer coisa nesse sentido. Então, vocês estejam bem claros que essa é uma prática que é apoiada. Tá bem? Então, você está pronto para ocupar o seu lugar? Porque é sobre isso que Deus nos convida nesse tempo também. A tribo de Naphtali, que representa o mês de Adar, é um tempo de celebração, onde as maldições foram revertidas. Lembra que eu falei, né? Esther, havia um decreto sobre o povo judeu, o povo ia ser morto, aniquilado. Ramã estava construindo lá a forca para o inimigo. O que acontece? Mediante jejum e oração, há uma mudança de decreto. E a forca que Ramã construiu para ele mesmo foi enforcado. Então, esse é o mês para nós declararmos: a doçura é para mim. Deuteronômio 33, 23 vai falar o seguinte, né? A bênção que está sobre Naphtali. Ó Naphtali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor, e herdará as terras do oeste e do sul. Gente, olha que delícia, que bênção maravilhosa. Você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Quem aqui quer ser reconhecido como uma pessoa repleta das bênçãos do Senhor? E Naphtali é considerado como uma gazela, como uma corça, que traz, né, denomina aí rapidez e agilidade. Então, a bênção dessa tribo é proferir palavras formosas, claras e doces, saltando para os lugares mais altos como a corça. Então, aqui o que Deus trouxe muito claro para mim, queridos, é que quando da nossa boca saem palavras doces, palavras de bênçãos, palavras de gratidão, palavras de alegria, é como se essas palavras elas nos impulsionassem. E elas nos levam para lugares mais altos. Você já percebeu quando você vai conversar com uma pessoa negativa, como parece que você fica assim? Não dá uma sensação que parece que você está preso, parece que você está aterrado, parece que você fica pesado. Como eu sou muito visual, eu realmente tenho essa percepção. Parece aquelas bolas de ferro presas no pé da gente. Agora, você já percebeu quando você conversa com uma pessoa divertida, com uma pessoa alegre, com uma pessoa positiva, otimista? Você sai de lá assim, né? Parece que você sai querendo ir para frente, querendo fazer outra coisa, querendo ir adiante. Esse é o princípio de Naphtali. Essa é a bênção que está sobre essa tribo. E é essa bênção, é dessa bênção que você precisa se revestir nesse mês. Ok? É um mês para você lançar fora todo o medo. Chega de medo. Chega de tudo aquilo que pode tentar paralisar você. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Eu vou já dizer para vocês por que a gente precisa cuidar para a gente não ser tomado pelo medo nesse mês de Adar, tá bom?
Então, os cuidados que a gente precisa ter, tá? Embora é um mês muito positivo, ele também é um mês perigoso. Que a gente precisa desenvolver as nossas estratégias de guerra, especialmente essa estratégia de guerra que a gente fala, que é sobre o anticristo. Por quê, gente? Presta atenção. Vamos voltar lá no livro de Esther, por isso que eu vou orientar vocês a estudarem o livro de Esther. O que é o espírito de Amã? É um espírito de anticristo. Porque Amã, ele não ficaria contente só pelo rei prejudicar Mardoqueu ou Mordecai. O que Amã queria? Acabar, destruir Mordecai, destruir os judeus, acabar com os judeus. Esse é o espírito de anticristo que a gente fala. Então, não é só conquistar a terra, é o que a gente fala que acontece em Israel, por exemplo. Israel, os inimigos de Israel, especialmente aquilo, né, o que a gente viu aí acontecer há pouco tempo aí, faixa de Gaza e tudo mais, o objetivo deles não é só dominar aquele espaço. Eles querem acabar. É o regime iraniano, por exemplo, o regime dos ayatolás, eles não querem só conquistar o território de Israel, eles querem aniquilar os judeus. É o que aconteceu no Holocausto. Esse é o espírito do anticristo. Então, dentro desse espírito do anticristo, ele vem com uma ação sobre a sua vida com o intuito de acabar com você, de aniquilar você. Só que isso é espiritual, isso é um ataque espiritual. Então, não necessariamente é acabar com a sua vida física, mas é acabar com a sua vida espiritual. A sua mente, destruir a sua mente. Ok? Então, presta atenção nisso, você precisa estar atento, você precisa ser cuidadoso. Por quê? Porque os gigantes, eles irão gerar medo em você para te impedir de entrar na plenitude de Deus para a próxima estação. Aí é quando, de novo, você fica ansioso, você fica com medo, você fica com receio. Aí você deixa de fazer as coisas que você precisa fazer. Então, esse é um mês para você se posicionar e não aceitar nenhum decreto errado sobre a sua vida. Nenhum decreto contrário sobre a sua vida. Que possa vir, inclusive, de pessoas tentando te paralisar, tentando te magoar, tentando te diminuir. Então, nós precisamos desse posicionamento, ok? E cuidem com a idolatria, porque o medo é uma forma de idolatria. O que é idolatria, gente? É tudo aquilo que te governa. E tem pessoas que estão paralisadas, tem pessoas que não estão fazendo o que precisa ser feito por medo. Medo do que pode acontecer, medo do que pode dar errado, medo do que vão pensar de mim. E isso está muito conectado com outro ataque, tá? Que é o ataque de Amaleque. Amaleque, queridos, ele foi um dos descendentes de Esaú. E o problema dos amalequitas é que a maldade habitava o coração. É esse espírito de anticristo. Amaleque, ele não tinha medo das consequências do que Deus poderia fazer com ele. Ele não estava nem aí. Ele não tinha temor para com Deus. Ele decidiu tomar toda a dor de Esaú, que havia sido, né, perdido lá as bênçãos da primogenitura para Jacó. E ele decidiu honrar o avô, porque Amaleque foi neto de Esaú. Neto? Bisneto? Neto? Acho que é neto. Neto ou bisneto? Mas ele é bisneto. Ele vem da linhagem de Esaú. E o intuito dos amalequitas era destruir o povo israelita, judeu. Eles consideravam como inimigos. Então, não é um desejo só de conquista de território. Não é só se vingar, mas é destruir, aniquilar o povo.
E esse espírito de Amaleque, esse ataque de Amaleque, ele é um ataque presente durante esse mês de Adar. Por isso que a gente precisa estar atentos. Então, Amaleque, ao atacar Israel, ele exibiu o quê? Um caráter cruel e maligno. Depois vocês estudam lá em Êxodo 17, vocês vão ver que foi esse ataque dos amalequitas, lá em Refidim, eles atacam pela retaguarda, ou seja, o espírito de Amaleque, ele ataca quem está cansado, quem está vulnerável, e aqui vem uma atenção muito grande para nós, porque como eu falei há pouco, se você não descansa em Deus e se você não descansa fisicamente, você vai estar cansado. Então você está vulnerável. Viu, Rose? Viu, Panza? Viu, Roberta? Cris, Ana, Adriana, Cibele, Dani, Sirlene. Se vocês não descansam, vocês ficam cansados. Uma pessoa cansada não tem o mesmo vigor físico e mental. E aí o espírito de Amaleque vem. E como que o espírito de Amaleque ataca? Colocando medo, opressão, destruição, essa sensação de que as coisas não vão dar certo, ok? O objetivo desse espírito é semear confusão e incerteza, gerando muito cansaço, desânimo e opressão. Parece que a gente fica amassando barro. Parece que não vai para frente. Se você está se sentindo assim, você precisa orar hoje, eliminando, exterminando esse espírito de Amaleque sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, da sua casa. Então, não permita que esse espírito te pare, porque o Senhor deu a vitória para Israel. E mais do que isso, gente, houve uma promessa do Senhor sobre essa questão dos amalequitas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa guerra foi aquela guerra que Josué ele foi com o exército à frente e Moisés ficou lá tendo os braços segurados por Arão e Hur. Quando ele abaixava os braços, lembra? Ó o segredo. Quando ele abaixava os braços, ou seja, tô cansado. Presta atenção, ó. Quando ele abaixava os braços, ou seja, quando Moisés estava cansado, o exército dos amalequitas avançava e começava a ganhar. Quando ele levantava os braços, o exército de Israel ganhava. Só que chegou uma hora que ele não aguentou mais ficar com os braços levantados. Então ele precisou de... O que ele precisou, gente? Ele precisou de ajuda, apoio. Sabe por quê? Porque ninguém vence uma guerra sozinho. Ninguém vence uma guerra sozinho. A gente precisa de ajuda. Então, ó, tinha quem segurasse os braços deles. E aí eles vencem a guerra, ok? E aí vem a promessa de Deus. Lá em Êxodo 17:16 fala assim, ó. Porque Deus levantou a mão e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra Amaleque de geração em geração. Então, amados, nós temos uma promessa de Deus, de que é Deus quem vai lutar contra Amaleque acerca das nossas vidas. Ok? Amém, amados? Então, Adar é quando o Senhor nos dá esse descanso acerca dos nossos inimigos. É um tempo de celebrar, então é um mês de boa sorte, um tempo de você remover toda a depressão da sua vida, remover o manto da tristeza e colocar um manto de alegria. Esse é um mês de gerar o quê? Muitas expectativas, muitas alegrias. Celebre, queridos, celebre, porque o povo celebrou a saída do exílio. Imagine, o povo judeu lá, junto com Esther, estava destinado a morrer. E ali eles saíram desse exílio. Então, esse é um mês para celebrar. Celebre a finalização de certas épocas em sua vida e declare a sua celebração. De novo, cuide com a idolatria.
Não deixem que o medo tome conta de vocês. Declare todos os dias. Então, ó, vai fazer o jejum de mel lá de manhã. Tomou a colherzinha de mel, o que que você vai declarar? A doçura é para mim. Toda a maldição foi revertida em bênção. A minha sorte, Deus mudou. É isso que você vai declarar. Amados, ó, não tem como dar errado, não. Não tem. Se 30 dias você se colocar nessa posição de adoração, de gratidão, de declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, meu Deus, não tem como dar errado. E aí, esse é um mês, né? Enquanto eu estava fazendo todo o estudo, Deus trouxe muito forte para mim. Nós vamos fazer um jejum de Esther, ok? Então, teremos uma santa convocação. Já coloquei a data aqui, depois a Karina vai avisar para os coordenadores, vai avisar na intercessão e vai avisar nos grupos. Então, dias 2, 3 e 4 de março, nós iremos fazer um jejum de Esther. O que é o jejum de Esther, Flávia? 3 dias só água. Só água. Ah, pode tomar chá? Não. Ah, mas não pode tomar Gatorade? Não. Ah, mas não toma água de coco? Não. Ah, mas não pode comer um pãozinho? Não. O máximo que você pode é pôr sal na água, né? O sal, ele ajuda a repor os eletrólitos, né? Dá uma segurada aí. Pode tomar com gás? Pode tomar com gás. Mas é água. Qual é o objetivo aqui? A gente tem 2 pautas, tá bom? A pauta da Companhia de Daniel, que eu quero que vocês estejam junto comigo, é pelo MBA, que logo na sequência desse jejum a gente vai ter o lançamento do MBA. E a segunda é uma pauta pessoal, que você vai definir com Deus acerca do que é que você está jejuando. Do que é que Deus precisa te livrar? Qual é o decreto que permanece constante na sua vida e que te coloca em uma posição de aprisionamento? Ai, eu não vou dar conta de 3 dias de jejum. Gente, eu tenho convicção na minha vida. Se hoje você fosse num médico e ele falasse que você está com a doença, e ele falasse que para você ser curado dessa doença, você precisaria ficar 3 dias de jejum, eu tenho certeza que todo mundo faria. Se você fosse fazer uma negociação para você ganhar R$ 1 milhão, 2 milhões de reais, a pessoa falasse assim, ó, para você assinar esse contrato, você vai ter que ficar 3 dias de jejum. Ah, eu tenho certeza que todo mundo ficaria. 2 milhões? Meu Deus, eu fico até 40 dias se precisar. Então, queridos, é o nível que você quer viver com Deus. Tá bem? É o nível que você quer viver com Deus. A gente já fez muitos jejuns aqui de 24 horas, já fizemos muitos jejuns de 48 horas, já fizemos jejum de 3 dias. Então, não é tempo de nós retrocedermos, é tempo de nós avançarmos. E para a gente avançar, a gente precisa cumprir a nossa parte, tá bom? Para que Esther pudesse chegar diante do rei e receber o favor do rei, que o cetro do rei fosse estendido para ela precisou fazer esse jejum, ela junto com todo o povo, tá bom? Então teremos esse jejum. Amém? Amados, eu quero dar uma oportunidade agora para você, ok? Para que você possa aproveitar esse momento, já que estamos entrando em primícias. Eu quero, enquanto você faz aí as suas primícias, você faz a sua oferta, você faz o seu dízimo, eu quero dar um testemunho meu para vocês. O mês passado, eu falei para o João, eu falei, João, nós vamos entregar a nossa primícia no dia da primícia, no dia que a gente celebra a primícia. E, por exemplo, esse ano específico dentro do calendário judaico tá desafiador, né? Porque, tipo, hoje é dia... Que dia que é hoje, gente? 22? Deixa eu ver aqui no calendário. Nem sei que dia que é hoje. Hoje é 22 de fevereiro. Gente, tá longe de eu receber. Tá longe do João receber. Tá bom? Tá longe. Que dia que a gente recebe, normalmente? Quinto dia útil ali, né? Os meus projetos, normalmente,
É tudo dia 10 que as empresas pagam. Então, fica sempre no dia 10. Então, quanto que a gente entregava as nossas primícias? Quando a gente recebia ali os nossos recursos. E eu falei pro João, João, em janeiro, eu falei para ele, a gente vai fazer diferente esse ano. E eu quero que você entregue a primícia hoje. Ele falou, mas como que eu vou entregar a primícia hoje? Eu não sei quanto que a gente vai receber, porque o ganho dele é fixo, mas o meu é variável. Eu não sei quanto a gente vai receber. Eu falei assim, então a gente vai declarar o que é que a gente vai receber. Você vai fazer uma primícia, baseado, né, mais ou menos no que a gente tem de ideia, e você vai mandar essa primícia. E, queridos, dentro desse processo, eu não tinha nada, eu não tinha, assim, em vista fechar nenhuma negociação. Eu fechei 3 projetos. Eu não sei, porque eu acho que o João ainda não fez conta para saber se bateu o valor, não bateu o valor. Mas entrou 3 projetos que eu não tinha nem ideia de que eles iriam entrar. E eu tenho convicção que foi por esse ato profético que nós fizemos. Por quê? Entendam algo importante do princípio da primícia. Que às vezes vocês se perdem nisso, vocês não entendem a profundidade disso, gente. Primícia. O que é a primícia? São os primeiros frutos. E o que a palavra de Deus fala sobre as primícias? Que quando você entrega os primeiros frutos para o sacerdote, Deus abençoa o restante da sua colheita. E faz com que você colha a 30, a 60 e a 100 por 1. Esta bênção de 30, 60 e 100 por 1 não é bênção do dízimo. É bênção da primícia. Então, quando você está entregando sua primícia, você está declarando sobre o que você vai colher, sobre o número da multiplicação. Se você vai colher a 30, se você vai colher a 60, se você vai colher a 100 por 1 ou a 800 por 1, como diz o nosso apóstolo agrônomo. Então, amados, eu vivo me desafiando para com Deus. E eu posso dizer uma coisa para vocês, que todas as vezes que eu me desafio para com Deus, não é Deus quem me decepciona. Essa é a minha verdade. E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, ok? Eu estou apenas testemunhando algo que, para mim, teve um efeito imediato. Imediato. A partir do momento que a gente começou a se posicionar dessa forma. Foi imediato. Então, amados, eu quero te convidar para que você possa fazer a sua primícia, fazer o seu dízimo, fazer a sua oferta e entender que se esse é um mês onde nós vamos gritar que a doçura é para nós, nós precisamos confiar nesse favor e nessa provisão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Seguindo mais um pouquinho para a gente fechar. Opa! Lá em Esther 2, 5 a 17, 9 vai falar assim, 2, 5 a 17 vai falar, Esther enfrentou o inimigo e se colocou diante do rei para interceder por seu povo. Com isso, o dia planejado para exterminar os judeus tornou-se em um dia de mudança de sorte. O Pur se transformou em Purim. Por isso que os judeus celebram a festa de Purim. Porque a festa de Purim, ela é essa festa que mudou, né? Que determinou a mudança de um decreto de morte para um decreto de vida. Esther 9:20 vai falar, né? E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que lhes guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria,
e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então, o dia 14 e o dia 15 de Adar, ele se tornou esse dia de celebração, esse dia de festa, esse dia onde os judeus passaram a comemorar um decreto que era de morte e que se transformou em um decreto de vida, de alegria e de celebração. Amém? Queridos, eu espero que aquilo que Deus trouxe como direcionamento, como revelação, se torne uma verdade para vocês nesse mês de Adar, né? Que vocês realmente possam assumir, né, essa postura. Eu sei que às vezes é desafiador diante daquilo que nós estamos vivendo, mas eu quero realmente incentivar vocês a mudarem a forma como vocês enxergam tudo isso, para que realmente a gente possa celebrar. Amém? Como hoje é o dia de primícias, é o dia que a gente também toma a nossa ceia. Então, eu vou dar aí 2 minutinhos para quem não está com os elementos aí em mãos, para você poder pegar teu suco de uva, para você poder pegar o teu pão. Amém? Enquanto isso, eu quero dar 2 recadinhos, é que daí o povo não vai ouvir, né? Então, eu vou esperar, tá bom? Vou dar 2 minutinhos aqui, só para vocês poderem pegar. Os nossos visitantes, inclusive, se você quiser ceiar, você só precisa pegar aí um pedacinho de pão na sua casa, suco de uva ou um vinho. Ah, Flávia, eu não tenho suco de uva, não tenho vinho. Ok, ceia com água mesmo, porque o momento é mais importante. E já se organiza, porque todos os... Amém, amados? Só um pouquinho. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Um novo dia recebi, aleluia, pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui. Amém? Ó, hoje o meu vinho é vinho doce, Cláudio. Amém, queridos? Vamos orar então? Queridos, lembrem-se que a ceia ela é um mandamento do Senhor sobre as nossas vidas, né? Cristo, ele nos convida a fazermos isso todas as vezes que nos lembrássemos dele. E eu sempre falo isso e vou continuar falando, né? Na minha concepção, a ceia é algo que nós deveríamos fazer todos os dias. Que pelo menos uma vez no dia você precisa lembrar de Cristo na sua vida e do sacrifício que ele fez por cada um de nós. Mas eu quero convidar vocês para você pegar o pão, você pegar o seu vinho, o teu suco de uva, para nós orarmos ao Senhor e abençoarmos esses elementos agora.
Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero apresentar esse pão, eu quero apresentar esse vinho. Pai, como um ato profético hoje, onde nós reafirmamos diante de todos, diante do céu, diante da terra, o compromisso que temos contigo, mas além do compromisso, nós queremos reafirmar a nossa gratidão por você, Jesus, ter se feito sacrifício para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai, acesso à vida eterna. Que esse pão, que esse vinho, ao entrarem em nosso corpo, possam nos trazer restauração física, mental, emocional e uma conexão ainda mais profunda e espiritual. E que possamos celebrar todos os dias da nossa vida, porque a maior dádiva o Senhor já nos deu, que é a possibilidade da vida eterna. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, que todos possamos comer e beber, celebrando, agradecidos pelo Senhor nas nossas vidas. Amém, queridos? Temos mais uns minutinhos aí. Eu queria então chamar a Mirella para ela poder falar com vocês, contar aqui para vocês dessa aventura dela. Amém. Shalom, shalom. Desculpa a voz da pessoa que não dorme há 2 noites viajando pelo mundo, mas que incrível estar vivendo essa nova estação exatamente no mês de Adar. Quando tudo isso começou a acontecer, eu fui exatamente buscar em qual mês, né, eu estaria. E ouvindo assim a ministração da Flávia, tudo que ela falou agora em relação às maldições serem quebradas, a gente viver realmente uma mudança de sorte. Nesses 2 dias de viagem eu pude refletir bastante sobre tudo isso que eu estou vivendo. E essa palavra que eu estou vivendo hoje eu recebi há 10 anos atrás, né? Então muitas vezes nós recebemos palavras e a gente quer que se concretize naquele momento, né? A gente acha que aquilo vai acontecer logo, mas nem sempre é no nosso tempo, né? No tempo de Deus. E durante esses 10 anos eu fui fiel a Deus, né? Quando a Flávia falou de dízimos, primícias e ofertas, eu vejo muito sobre isso, né? Nós pedimos muito a Deus uma mudança de sorte na nossa vida, né? Nos nossos negócios, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos, mas nós não somos fiéis no básico, no simples, que é o dízimo, a primícia e a oferta. E aí a nossa vida vira um caos, a gente não entende o porquê, mas a gente acha que se a gente tirar daquele dinheiro, aquele dinheiro vai fazer falta para a gente. E durante esses 10 anos da minha vida, quantos altos e baixos eu vivi, né, na questão financeira, de não ter nada, né, como ter. Mas eu nunca deixei de devolver para o Senhor aquilo que é dele, aquilo que é princípio. E há uns 3 meses atrás, nosso apóstolo me deu um comando de que eu deveria queimar alguns barcos na minha vida. E eu ainda demorei um pouco, eu relutei, porque não é fácil a gente queimar os barcos da nossa vida. E todos nós temos barcos que nos aprisionam. São exatamente essas correntes que nos aprisionam de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E ali no início de janeiro eu falei, João, chegou o tempo, eu vou queimar esse barco. E eu fui e queimei o barco. E aí, uma semana após
queimar o barco, recebo uma mensagem, uma proposta. Mirela, você está disponível, né? Você tem interesse de vir morar e trabalhar na Irlanda? E eu falei assim, meu Deus, e agora? A promessa tem, a palavra tem, mas o que que eu faço, né? É algo rápido. E a pessoa falou assim, olha, eu preciso da resposta para amanhã. Eu não tenho como esperar, porque você já precisa vir na semana que vem. E ali bate o medo, né? Exatamente o que esse mês traz, né? É o medo de nos paralisar, da gente não avançar e começar a buscar questionamentos. Mas aquele Deus que fez até hoje na minha vida e fez na vida de vocês é aquele que vai continuar fazendo. Quando a gente diz sim e a gente obedece. E ali eu falei assim: sim, eu vou. É uma palavra que eu tenho, é um sonho, é um desejo do meu coração também, é algo que eu oro há muitos anos. Falei: eu vou, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para mim lá. E aí é isso, eu vim. Em menos de uma semana, eu disse o sim quinta, na sexta, eu nem sei mais, eu tô tão perdida no tempo já aqui, mas na sexta eu já estava embarcando, vindo em exato uma semana. E eu cheguei aqui, quando eu cheguei no aeroporto aqui hoje de manhã, falei, gente, que loucura, né, que Deus faz às vezes. Tô indo para um lugar que eu não conheço ninguém, para uma casa que eu não conheço ninguém, tô esperando aqui vir me buscar no aeroporto. Mas o Senhor é aquele que sempre nos constrange, né? E assim, como eu fui recebida aqui, como eu fui acolhida, como eu me senti à vontade, né? Me senti paz. E eu sei que agora é uma expansão, né, da companhia de Daniel, não é só sobre a Mirella, né? A companhia de Daniel agora está na Irlanda, né, também. Eu sei que muitos serão os desafios, porque não é fácil a gente estar longe, a gente que sempre está perto, que é ativo, que gosta de participar, mas eu creio que o Senhor tem esse tempo para mim aqui na minha vida, né? Que cada um de vocês possa estar orando por mim, né, nessa nova jornada, nessa nova estação que o Senhor me colocou. Eu não vou abandonar vocês, não vou largar nada, eu continuo na companhia de Daniel. Inclusive, já vou até dar o recado aqui logo, Flávia. A gente continua com as crianças, com os nossos adolescentes. Nós, como equipe, decidimos mudar a data por conta de logística de todas nós. Então, nossos encontros agora serão toda última quarta-feira do mês. E o nosso primeiro encontro é essa quarta-feira, às 7h30 da noite. Então, assim, contamos com todos vocês, porque vai ser um marco também, um início. Deus tem nos dado nova estratégia para esse novo tempo, com as crianças e adolescentes, mas nós precisamos de vocês, papai e mamãe, porque sem vocês, seus filhos não vão conseguir participar e estar. Então, é responsabilidade sua, no dia marcado, no caso essa quarta, às 7h30, colocar seu filho ali em frente ao computador no link que vamos mandar no grupo. Então, nós contamos com cada um de vocês. Colocamos esse horário porque até 8h30 acaba, então não vai ser um horário muito tarde para que eles possam dormir, os que estudam de manhã, né? E quem já estuda à tarde já chegou também da escola. Então, eu vou ministrar daqui uma semana ou duas, eu consigo contar mais profundo tudo que Deus tem feito nesse tempo. Então, orem por mim. Eu já estou na Irlanda, já estou na minha nova casa, aqui com a minha nova família, minha host family, aqui, pronta para viver esse novo tempo, com o coração apertado de saudade, mas com a certeza de que o Senhor fará infinitamente mais do que eu posso sonhar, pedir ou imaginar. E só agradecer a companhia de Daniel, a Flávio e o João, por todo o apoio, todo o suporte e toda a cobertura espiritual. Eu amo cada um de vocês. Amém, 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 amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero aproveitar esse momento, óbvio, né? Eu e o João, nós já fizemos isso. Deixa a Mirella destacada também, por favor. Nós já fizemos isso antes da Mirella sair, e nós deixamos isso claro para ela, né? Que nós, como companhia de Daniel, estávamos enviando ela. Então, ela não estava indo sozinha, ou simplesmente por uma proposta de trabalho, mas porque nós realmente acreditamos que esse é o chamado dela, isso faz parte de uma missão de Deus na vida dela. Seja para ela ir para ficar um ano, para ficar mais tempo, nós sabemos que
ela estará ali também cumprindo um propósito de Deus na vida dela. Então, eu quero pedir para que todos vocês também possam, quero orar novamente com ela, agora junto com toda a companhia de Daniel, tá? Para que nós realmente possamos abençoar a Mirella. Eu recebi uma palavra de uma profeta, né, essa semana, quando ela ficou sabendo que a Mirella ia, e eu falei isso já para a Mirella, e essa pessoa falou para mim, ela falou, Flávia, eu vejo que com a ida da Mirella é um tempo de muito avanço para a companhia de Daniel, porque a gente sabe que a companhia de Daniel, ela tem um chamado para as nações, e a Mirella estar indo, né, para esse lugar é uma semente que vai ser com certeza colocado naquele solo e que vai gerar muitos frutos para a companhia de Daniel, né? Então, Ritinha, Fabiana Baruco, fiquem felizes, que agora tá mais perto, né? Dá para pegar aí de vez em quando um avião aí para poder estar com vocês também, né? Dando um suporte também para vocês. E eu creio em nome de Jesus que muito em breve a gente vai receber aí notícias. Eu brinquei com ela, falei, Mirella, nem começamos a célula de Campinas, já vamos ficar sem a célula? Não vamos, já vou dar o recado. Mas agora ela vai para abrir uma célula lá na Irlanda, eu tenho certeza disso, queridos. Eu tenho convicção disso em nome de Jesus. Então, vamos orar pela Mirella mais uma vez. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez, nós reforçamos, Pai, esse manto de cobertura espiritual da companhia de Daniel sobre a vida da Mirella. Sabemos, Pai, que há um propósito do Senhor para esse envio dela, para a saída dela, Pai. E queremos abençoar, Senhor, abençoar essa viagem, abençoar essa estadia, abençoar, ó Pai, o tempo que o Senhor tem determinado sobre a vida dela para ela permanecer na Irlanda. Que ela possa ser luz para esse mundo e que ela possa ser sal nessa terra e que ela possa, Pai, cumprir com os teus propósitos e esteja respaldada pelo teu poder e pela tua autoridade. E que ela sempre se lembre, Pai, que ela tem uma família espiritual que ora, que intercede por ela e que cobre ela em oração. Nós a abençoamos para que ela frutifique de forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém? Então, depois tem que até avisar a Thaís lá, ó. Temos mais um país para a gente poder estar em intercessão. Amém? Glórias a Deus.